Olá, tudo bom? Vocês, meus colegas profissionais de saúde, muito prazer. Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu estou aqui para compartilhar um caso clínico que eu atendi no consultório, venho atendendo aí nas últimas semanas e que foi um caso que me deixou muito encafifada. Uma paciente jovem, sem histórico de hemorragia no parto, sem, enfim, nada digno de nota. Ela tinha feito uma transição vegetariana, estava com muitos sintomas e resolveu me procurar, porque eu sou vegana e eu cuido de pacientes vegetarianos e veganos, e ela, por conta dos seus sintomas, tinha sofrido bullying aí com outros profissionais, inclusive isso é uma coisa que a gente pode depois conversar mais a fundo. Mas a questão é que ela tinha um quadro de hipotireoidismo, me procurou por causa disso. Foi dito para ela que era porque ela tinha virado vegetariana, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que ela tinha também outros sintomas, né? Sintomas, assim, diferentes. Na verdade, ela tinha questões intestinais, estava com deficiências nutricionais, estava com dificuldade de ganhar peso. A gente chegou a investigar um quadro de intolerância a glúten, lactose, apesar, né, dessa transição aí vegetariana. É, o principal motivador dela me procurar foi a questão do hipotireoidismo. E ela já tinha passado por vários médicos por conta dessa questão intestinal. Foi, inclusive, levantada a hipótese de retocolite ulcerativa, que melhorou com a dieta, então acabou sendo descartada, né? Também estava em investigação de endometriose e hemocromatose de início recente. E eu achei tudo isso muito estranho, porque o vegetarianismo foi em janeiro, desde janeiro desse ano, e esses sintomas dela já estavam começando há algum tempo. Depois de algumas consultas e de aprofundamento da anamnese, a gente viu o seguinte quadro. Todo esse quadro dela começou há mais ou menos 3 anos depois que ela teve Covid. Na verdade, ela teve Covid em 2020, novembro de 2020, a primeira vez. Depois, ela teve um explante de uma prótese mamária, teve Covid de novo logo após o explante, em 2021, e teve mais 2 vezes Covid, no final de 2021 e no começo de 2022, ou seja, ela teve 4 episódios de Covid. E ela percebeu que essa mudança no padrão da ferritina dela tinha começado após o Covid, então ela fez uma hemocromatose pós-Covid, ela chegou a investigar com hemato, fez a triagem genética que foi normal. Essa disfunção tiroidiana também tinha começado pós-Covid, e ela me relatava uma disfunção menstrual, uma queda de cabelo importante também de início no pós-Covid. Olhando para os exames dela, o exame dela tinha um padrão de hipotireoidismo estranho, porque ela tinha um T4 livre baixo, com um TSH inapropriadamente normal. E foi iniciado o tratamento por um médico, um dos milhões de médicos que ela passou, né, integrativo, que na verdade começou a ter 3 para ela, e aí começou a atrapalhar o resultado dos exames, porque o T3 ele suprime mais o TSH, aquela coisa toda, enfim. Resumindo, quando ela chegou para mim, eu tirei o T3, iniciei o tratamento para ela. Quando ela fica sem o hormônio de tireoide, ela tem muito sintoma, a queda de cabelo piora, e a gente começou nesse processo de investigação. Nesse processo, eu fiz por conta de queixas dela relacionada à fadiga, cansaço, e um padrão pós-alimentar, eu achei que ela pudesse ter uma hipoglicemia reativa. Olha só como que eu cheguei nesse diagnóstico, gente. Fiz uma curva glicoinsulínica prolongada, que é o padrão que a gente faz para detectar a hipoglicemia reativa. Já tem vídeo aqui nesse canal falando sobre a hipoglicemia reativa. E ela teve uma hipoglicemia grave nessa curva pós sobrecarga de glicose. Isso me chamou muita atenção, porque a insulina dela não subiu muito. E aí a gente tem que começar a pensar se numa pessoa que tem hipoglicemia, se ela não tem excesso de insulina, ela pode ter falta dos contrarreguladores. E aí eu pedi para ela um ITT, que é o teste de tolerância oral à insulina. Minto, é o teste de tolerância à insulina não oral, né? Você aplica insulina, causa uma hipoglicemia e dosa GH e cortisol. E nessa curva, ela teve uma resposta do cortisol, mas ela teve um quadro de hipoglicemia grave que precisou ir para o pronto-socorro. A resposta dela foi uma resposta parcial. E aí eu comecei a pensar numa disfunção, na verdade, hipofisária hipotalâmica, mais hipotalâmica do que hipofisária. E foi muito interessante porque a gente iniciou o tratamento com corticoide e ela começou imediatamente a melhorar dos sintomas.
e desde que ela iniciou o corticoide, ela não teve mais quadros de hipoglicemia, ainda que ela não tenha fechado completamente o diagnóstico de insuficiência adrenal. A gente sabe que as causas hipotalâmicas, elas têm esses resultados esquisitos, né? Um TSH que é dosável, mas que é inapropriadamente normal para um T4 baixo, um cortisol que até responde, mas que a pessoa tem a hipoglicemia. E aí, depois de tentar entender a causa disso, né, quer dizer, a gente precisa descartar tumores de sistema nervoso central, a gente precisa descartar estiocitoses e outras causas mais graves, eu pedi a ressonância de encéfalo de célula que vieram normais. Então, fui para a literatura e encontrei esse artigo aqui que eu queria mostrar para vocês, que é um artigo que mostra a relação entre o COVID e o hipopituitarismo. E ele fala justamente que é uma relação bidirecional, ou seja, é uma relação em que tanto pessoas com hipopituitarismo têm COVID mais grave, como o COVID ele também pode ser uma causa de hipopituitarismo. E aí esse artigo ele tem uma figura que exemplifica a fisiopatologia disso, né? Então, a gente tem a entrada do COVID no sistema nervoso central e a gente pode ter, inclusive, destruição de células pelo próprio COVID, levando à apoplexia hipofisária e, com isso, o hipopituitarismo. A apoplexia, ela é muito comum, por exemplo, que vocês devem já ter ouvido falar, na síndrome de Sheehan, né? Quando você tem uma hiperplasia hipofisária fisiológica da gestação e um sangramento no parto. Eu já tive pacientes com apoplexia pós-TCE, traumatismo em acidente automobilístico, ou após a retirada de um tumor hipofisário, ou por hipotensão grave e quadros, né, de CIVD, enfim, SARS, SIRS, né, que é a Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, mas eu nunca tinha pego um caso de hipopituitarismo pós-Covid. E uma coisa que eu acho legal trazer aqui, principalmente para os colegas endocrinologistas, né, é que os nossos testes diagnósticos, eles são muito precisos para os quadros extremos e graves, mas para os quadros parciais ou para os quadros terciários, eles não são tão precisos assim. E isso confunde até o especialista, quer dizer, vocês viram, né? Eu precisei fazer vários testes com essa paciente e eu fui chegar nesse diagnóstico depois de, na verdade, nem foi pensando em insuficiência adrenal inicialmente, né? Mas a insuficiência adrenal justificou grande parte da queixa dela de queda de cabelo, de alteração de peso, não tinha nada a ver com vegetarianismo, veja bem, né, gente? E isso é uma preocupação que eu acho interessante por dois motivos, tá? Por que eu quis trazer essa discussão aqui para vocês? Primeiro, porque a gente sabe que existe muito preconceito com o vegetarianismo e as pessoas tendem a colocar tudo na conta do vegetarianismo sem nem investigar melhor a pessoa. E segundo, porque a gente está vivendo uma era em que está na moda falar em fadiga adrenal, que é só uma desculpa para dar corticoide para pessoas que têm sintomas inespecíficos, e quando você dá corticoide, a tendência da pessoa se sentir melhor é muito grande, mas isso não significa que ela tinha doença de base. É muito diferente da insuficiência adrenal, que é uma condição clínica importante, com risco de vida, e que a maioria dos clínicos não pensa nesse diagnóstico inicialmente. Então, esse caso é um caso que ilustra bem a importância da gente conhecer. E é um caso difícil que talvez quem está na ponta não tenha realmente pensado no diagnóstico, porque se é difícil até para o especialista, imagina para quem está na ponta, né? Mas o que eu queria deixar de mensagem para vocês é, diante de um paciente ou de uma paciente que tenha esse quadro de fadiga crônica, que tenha queixas relacionadas à fraqueza pós-alimentar e tal, pensar na hipoglicemia e pensar em fazer realmente os testes diagnósticos para avaliar a hipoglicemia e insuficiência adrenal. A insuficiência adrenal ela é uma condição rara, mas ela é uma condição que, quando bem diagnosticada, a pessoa melhora muito a qualidade de vida e, se não diagnosticada, pode custar a vida do paciente. Então, eu sei que esse caso clínico aqui ficou um pouco mais longo do que eu pretendia e um pouco mais complexo. Eu sei que talvez só os médicos vão se beneficiar aqui desse vídeo, mas eu achei muito importante compartilhar com vocês e, principalmente, trazer essa revisão. Eu nunca tinha parado para pensar que o COVID... a gente já fez, inclusive, encontros de discussão de artigo na Tribo Educação falando sobre tireoidite pós-COVID. É muito mais frequente, mas a gente pode ter quadros de insuficiência adrenal na verdade, de hipopituitarismo com insuficiência adrenal, que é uma coisa potencialmente grave, e a gente não pode deixar de pensar nisso
no caso da síndrome pós-Covid. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse caso clínico, dessa ilustração. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, aquele comentário aqui para a gente, acompanhar a nossa escola e ficar de olho nos próximos vídeos. Quem sabe a gente traz aí mais informações interessantes da medicina e da saúde em geral para você, colega da área da saúde. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.